Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a água, as suas mudanças de estado físico e o ciclo hidrológico. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A água é um recurso natural e fundamental para a existência da vida na Terra. Todos os seres vivos possuem água em seu corpo. Nós mesmos, os seres humanos, possuímos 70% do nosso corpo composto por água. A água é, portanto, essencial na alimentação humana, sendo ela a base da pirâmide alimentar. Além de essencial na alimentação do homem e demais seres vivos, a água é fundamental para os organismos que vivem em ambientes aquáticos, como peixes e algas. O planeta Terra também possui uma grande parte da superfície formada por água, cerca aí de 70%, sendo que dos 70%, quase 98% são de água salgada, água que está em mares e oceanos. O restante, que é quase 3%, é de água doce. Desse restante, a maioria está nas calotas polares e geleiras, e a menor parte está em águas subterrâneas, os aquíferos, ou em rios, lagos, pântanos e também na umidade do solo. Os aquíferos são formados pela água das chuvas que se infiltram através dos poros do solo e rochas. Você já percebeu que podemos encontrar água de diferentes formas no nosso dia a dia? A água que você bebe, por exemplo, ou a água que você toma banho, a que a mamãe faz comida ou o papai lava a louça, é a água em estado líquido. Já a água que guardamos no congelador, os cubinhos de gelo, ou a água das calotas polares e geleiras, é a água em estado sólido. Em regiões polares, muitas vezes, pedaços do gelo se desprendem e flutuam pela água gelada. São os icebergs. O granizo também é água em estado sólido. São pequenas pedras de gelo que se formam nas nuvens de chuva. Observe na imagem da esquerda um granizo e no vídeo os granizos caindo durante uma chuva. A neve também é água em estado sólido. Observe a neve na imagem da esquerda e também no vídeo. Diferentemente do granizo, a neve ocorre apenas em regiões de baixa temperatura. A água também assume um outro estado, o gasoso. O estado gasoso pode ser chamado também de vapor de água. O vapor de água é encontrado no ar à nossa volta, mesmo que não consigamos ver. Ele confere a umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água no ar. A umidade do ar influencia diretamente nas chuvas, temperatura, sensação térmica e na nossa saúde. Temperatura? Sensação térmica? Não entendi, professora. Não é a mesma coisa? Não, não é não. Calma aí. Eu explicarei tudo. Vamos lá? Temperatura é o que é marcado no termômetro e sensação térmica é o que sentimos no nosso corpo. Por exemplo, hoje a temperatura é de 26 graus Celsius, mas a sensação térmica é 29 graus Celsius. E umidade do ar e ventos influenciam diretamente na sensação térmica. Sólido, líquido e gasoso, que estudamos agora, são os estados físicos da água. Mas a água pode mudar de estado físico, ou seja, ela pode ir de estado líquido para sólido, ou de sólido para gasoso, por exemplo. Vamos conhecer alguns exemplos de quando isso acontece no nosso dia a dia? Vamos lá? Quando você coloca água nas formas de gelo, ela está no estado líquido, correto?
Em seguida, você coloca a forma de gelo no congelador. Dentro do congelador, a água passa para o estado sólido. Isso acontece quando ela vira cubos de gelo. Outro exemplo, quando algum adulto cozinha uma sopa e levanta a tampa da panela. Já percebeu que ela fica cheia de gotinhas de água? Ali é a água que estava em estado líquido na sopa e com o calor passou para o estado gasoso. Quando a água em estado gasoso sai da panela, transforma-se em gotículas de água. Cada mudança de estado físico tem um nome. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, chama-se fusão. A fusão ocorre a partir da temperatura de 0 graus Celsius. Por isso, o gelo não derrete no congelador, pois a temperatura lá dentro do congelador é igual a 0 graus Celsius. Já fora do congelador, a temperatura é maior que 0 graus Celsius. Assim, o gelo que vai para fora do congelador derrete. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, chama-se solidificação. Vamos fixar o que aprendemos a partir desse esquema. Então, a água do estado sólido para líquido é fusão. A água do estado líquido para o estado sólido é solidificação. A água no estado líquido também pode ir para o estado gasoso. Essa mudança é chamada de vaporização. A vaporização pode ocorrer de duas maneiras: através da evaporação ou da ebulição. Na evaporação, a água vai do estado líquido para o estado gasoso devagarinho, gradativamente. Um exemplo é quando a roupa seca no varal. A roupa que acabou de ser lavada possui água. Ela é aquecida pelo sol e devagarinho as gotas de água vão evaporando, mudando para o estado gasoso. Já a ebulição é uma mudança mais rápida. Existe também um aquecimento na água no estado líquido, porém é um aquecimento maior. Um exemplo é quando esquentamos água no fogão. Ela entra em ebulição e passa a assumir o estado gasoso. A ebulição acontece a 100 graus Celsius. O vapor de água também pode voltar ao estado líquido quando fica em temperaturas baixas. É a chamada condensação. Vamos fixar o que aprendemos a partir desse esquema. A água do estado líquido para o gasoso é a vaporização. Já a água do estado gasoso para o estado sólido é a condensação. Graças a essas mudanças de estado físico, a água está sempre em constante movimento. Esse movimento constante da água se chama ciclo da água. Vamos compreendê-lo? O calor do sol transforma a água de rios e oceanos em vapor de água, a evaporação. As plantas também eliminam vapor de água através da transpiração que realizam. Todo esse vapor de água sobe na atmosfera e se transforma em gotículas de água ou gelo, formando as nuvens. Esse processo é a condensação. A água das nuvens volta à superfície da Terra através das chuvas, da neve ou do granizo. É a precipitação. Uma parte dessa água que chega à superfície fica nos rios, mares e oceanos, e outra parte penetra no solo, chegando aos aquíferos. As águas dos rios, mares e oceanos evaporam e, novamente, o ciclo recomeça. O ciclo da água é importante porque mantém os níveis de águas em rios constantes. Esses níveis constantes são fundamentais para a manutenção de atividades, como a irrigação na agricultura ou a geração de energia elétrica. Viu como é importante estudar ciência e conhecer o mundo que nos cerca? Agora vamos testar o que aprendemos na aula de hoje. Acompanhe comigo a hora da atividade.
Atividade 1. Observe a imagem referente ao ciclo da água. Escreva nos retângulos as mudanças de estado da água. Olha, acabamos de ver exatamente essa figura. Ela tem aí nesse esquema duas mudanças de estado, da transpiração e também tem a precipitação. Nesses quadrados, quais são as mudanças que estão faltando? Tempo, pensa um pouquinho. Vamos ver a resposta? Condensação e evaporação. A evaporação, que é a água que sai dos rios, oceanos, ela chega, ao céu, formando justamente as nuvens, o processo conhecido como condensação. Vamos à atividade número 2? O ciclo da água ocorre graças às mudanças de estado físico dessa substância. Entre os processos apontados a seguir, marque aquele que indica corretamente o nome da mudança que acontece no momento de formação das nuvens. Acabamos de ver na atividade anterior. Então, você tem aí 5 alternativas. A. Evaporação. B. Sublimação. C. Fusão. D. Condensação. E E. Vaporização. A alternativa correta é a letra D. Condensação. Acertou? Então, vamos para a atividade número 3. A água é uma substância presente em grande quantidade na superfície terrestre, sendo encontrada nos estados líquido, gasoso e sólido. O maior reservatório de água do planeta nós temos aí 5 alternativas. A. As geleiras. B. Os rios. C. Os lagos. D. Os oceanos. Ou E. Os organismos vivos. A alternativa correta é a letra D. Os oceanos. Lembra que eu expliquei? 70% da água que está disponível, a maior parte, ou seja, o maior reservatório, está justamente nas águas salgadas, nos oceanos. E aí, você acertou as questões? Se você acertou, parabéns! Se você errou, reveja esta aula, faça novamente, eu tenho certeza que você vai acertar. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. O processo em que a água vai do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Já o processo em que a água vai do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação. A água, quando vai do estado líquido para o estado gasoso, passa pelo processo de vaporização. Já quando a água vai do estado gasoso para o estado sólido, passa pelo processo de condensação. E conhecemos também sobre o ciclo da água. Foi muito bom aprender mais sobre a água, sobre as suas mudanças de estado físico e também sobre o ciclo hidrológico. Essa aula vai ficando por aqui, mas eu te aguardo na próxima aula, hein? Vou ficar com saudades. Um grande abraço, um grande beijo, tchau!